pessoal, esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo eu vou apresentar esse caso do linfoma do paciente inglês que apresentava um linfoma. Que linfoma é esse que sofreu uma regressão, uma resolução espontânea no momento em que o paciente, logo após o paciente ter adquirido Covid-19. E nós vamos contextualizar esse caso em um possível link entre a neoplasia maligna e a Covid-19. De maneira que, como nós já reportamos em vídeos anteriores, esse possível link ele pode guardar relação, ser parcialmente explicado por uma dessas teorias alternativas à origem natural do coronavírus. Lembrando que a origem natural do coronavírus é a partir do coronavírus presente no morcego, denominado coronavírus Bat-Rat G13, que infectaria um hospedeiro intermediário, dentre os quais o mais aceito, mais apregoado pela mídia é o pangolim, e desse infectaria o ser humano, sofrendo mutações no ser humano, evolução na direção do SARS-CoV-2. Lembrando que, basicamente, a diferença entre o SARS-CoV-2, originário de Wuhan, e o SARS-CoV-1, responsável pela SARS, foi basicamente uma mutação envolvendo a quebra de uma única ponte de hidrogênio. Neste contexto, essas teorias alternativas, algumas delas conspiratórias e completamente ilógicas, ressalta-se uma que guarda uma certa lógica e que pode explicar esse link entre a neoplasia e a Covid-19. Qual seja, o fato de que foram, nesse intervalo de tempo entre a SARS e o desenvolvimento da Covid-19, foram realizadas experiências na tentativa de desenvolver, seja uma vacina contra os coronavírus, seja estudar os coronavírus como um potencial patógeno pandêmico, em que foram cultivados com as células da SARS o vírus SARS-CoV-1, de maneira que, por experimento de passagens, ou seja, a passagem em várias culturas de células de uma geração para outra, é possível que essas células em que o SARS-CoV-1 foi cultivado, qual seja as células HeLa, ou seja, as células de Henrietta Lacks, que são células cuja cultura recebe esse epônimo de Henrietta Lacks, são células do carcinoma cervical, que são predominantemente do tipo carcinoma epidermoide, mas que também podem guardar uma relação com essas células da linhagem linfocítica, tal como nesse caso. De maneira que essas características dessas células HeLa, quais sejam a resistência ao tratamento e a proliferação indefinida, poderia ter sido passada através desses experimentos de passagem para o SARS-CoV-1, transformando-o no SARS-CoV-2 por meio de um processo evolucionário. Isto posto, neste contexto, entre esse possível link entre a neoplasia maligna e a Covid-19, ressalta-se em importância um experimento que foi realizado por cientistas chineses no final de 2018, início de 2019, em que os cientistas chineses demonstraram que a ivermectina era capaz de
inibir a proliferação dessas células HeLa por meio da paralisação do ciclo celular entre a fase G1 e S, bem como a ivermectina apresentava a propriedade de inibir a migração dessas células e também induzir a apoptose via lesão da membrana mitocondrial. É importante ressaltar que esse experimento foi realizado anterior à emergência da pandemia no contexto da neoplasia maligna. Entretanto, ele pode ser direcionado para a Covid-19, considerando a possibilidade das células infectadas pelo SARS-CoV-2, células humanas, ter sido passado pelo SARS-CoV-2 para essas células humanas infectadas por ele, essas características das células HeLa, ou seja, a resistência ao tratamento e a proliferação exacerbada, de maneira que esse experimento que foi feito no contexto do potencial efeito da ivermectina para tratar neoplasias malignas pode ser inferido, extrapolado no direcionamento de um possível potencial para tratar a Covid. Essas considerações acerca desse caso, nós passamos a apresentar a referência bibliográfica do qual nós extraímos a figura que ilustra esse caso de linfoma que regrediu logo após o diagnóstico de Covid-19. Esse é um caso da professora Sarah Challenor e do professor David Tucker, do Departamento de Rheumatology do Royal Cornwall Hospital em UK, na Inglaterra. Excuse me, my English is not so good as a Chinese student candidate to TOEFL. My English has German Brazilian accent. Bem, mas esse é um caso de um paciente do sexo masculino de 61 anos de idade que procurou atendimento com uma linfadenopatia progressiva e perda de peso. Quando do diagnóstico de linfoma do tipo Hodgkin, diagnóstico esse que foi realizado por um teste RT-PCR que foi positivo para o vírus Epstein-Barr. Também, quando desse diagnóstico, foi realizado tomadas radiográficas cuja tomografia é apresentada em tela e que de fato se constata a linfoadenopatia disseminada no organismo. Também um outro dado relevante nesse caso é o fato do paciente anterior a esse atendimento ele ter se submetido ao tratamento com fármacos imunossupressores. Isto posto, o paciente, após o atendimento, ele retornou cerca de um mês após com uma sintomatologia de Covid-19, ou seja, dificuldade para respirar, espirros, dentre outros sintomas, e foi encaminhado para a realização de um teste RT-PCR que de fato foi positivo para Covid-19. O paciente ele somente foi atendido com uma medicação de suporte para o atendimento da Covid-19 sem fazer o uso de corticosteroides, tais como a dexametasona, ou então fármacos quimiosupressores. E a propósito dessa terapia de suporte, há que se questionar se a ivermectina, pelo menos no contexto do nosso vídeo, isso é importante, se a ivermectina foi utilizada ou não nessa terapia de suporte desse paciente.
Também um outro comentário que eu gostaria de fazer relativamente a esse caso é o fato de que se essa regressão espontânea, não ao nível do que essa ocorreu, não é o mais comum, ela também não é rara, especialmente em lesões da cavidade oral, da boca, de carcinomas da orofaringe, em que tais carcinomas eles se apresentam infectados pelo vírus do HPV. E eu mesmo, quando estudei a relação relativamente à sobrevida desses pacientes portadores desse tipo de neoplasia maligna, ou seja, carcinomas da cavidade oral e da orofaringe, analisando referentemente a sobrevida do paciente, a importância da relação, da proporção entre os linfócitos T citotóxicos positivos em relação aos linfócitos T reguladores, eu constatei que em algumas lesões, de fato, a presença do HPV, do vírus, do papiloma vírus humano, ele induzia uma resposta imune que aumentava a sobrevida do paciente. Acredito que por um mecanismo semelhante ao que ocorreu nesse caso. E aqui eu faço também, com toda a modéstia e com a devida vênia, eu faço um comentário relativamente ao resultado dos testes de análise de eficácia dessas vacinas contra a Covid-19, que muitas vezes, na tentativa de justificar uma ausência de anticorpos neutralizantes, as farmacêuticas se valem de dados como, por exemplo, sim, não induziu a formação de anticorpos neutralizantes, mas induziu uma resposta de natureza imune celular. E a propósito dessa resposta imune celular via citotoxicidade por meio de linfócitos T, é importante para as farmacêuticas compartimentalizarem o reporto dessa resposta imune, especialmente relacionada com os linfócitos T, porquanto, dependendo da proporção em cada compartimento, se é linfócitos T citotóxicos ou linfócitos T reguladores FOXP3 reguladores, há uma diferença com relação à resposta imune. Se predominar linfócitos T reguladores, há uma grande probabilidade de não ter ocorrido uma resposta imune eficiente. Isto posto, também é importante se ressaltar nesse caso, um outro dado importante que se extrai nesse caso é relativamente à afinidade que o SARS-CoV-2 apresenta por células de natureza maligna, por células malignas, talvez relembrando os seus antepassados em que foram realizados, o SARS-CoV-1, em que foram realizados experimentos de passagem em células do tipo HeLa, cuja possível relação nós passaremos a. Tendo reportado o caso de regressão desse linfoma em paciente infectado pela Covid-19, cabe-nos discutir o mecanismo envolvido nessa regressão. Parece-me que o mecanismo envolvido na regressão desse linfoma do tipo Hodgkin, ele não difere daquela mesma regressão que se identifica, por exemplo, quando lesões da cavidade oral ou da orofaringe, carcinomas, neoplasias malignas, são infectadas por vírus tais como o papiloma vírus humano, o HPV. De maneira que esse agente infeccioso, ele induz uma resposta imune do organismo dirigida contra ele, que acaba destruindo a célula cancerosa, seja o HPV, seja o SARS-CoV-2. Me parece que quanto a isso não há nenhum questionamento. Entretanto, questiona-se o porquê dessa reação
exacerbada observada nesse caso, o que teria motivado o vírus, o SARS-CoV-2, infectar essas células neoplásicas com tanta intensidade. E para compreender esse caso, nós devemos retroceder, nos direcionar para uma das hipóteses alternativas, a hipótese da origem natural do SARS-CoV-2, da Covid-19, preconizadas pela professora Zhengxi Li, do Instituto de Virologia de Wuhan, e considerada a mãe do coronavírus, e pelo pai do coronavírus, o carismático professor Edward Holmes, da Universidade de Sydney, na Austrália, autor da teoria do hospedeiro intermediário infectando o ser humano. Hipótese essa da passagem da cultura de células do tipo HLA com vírus tais como o SARS-CoV-1, relacionado com a etiopatogênese da SARS. Como se sabe, essas células HLA de Henrietta Lacks, elas são células que já foram utilizadas e são utilizados em vários experimentos, tal como nós reportaremos a seguir. Mas elas também já foram utilizadas com sucesso no desenvolvimento de vacinas, tais como da poliomielite e anti-HPV. De maneira que eu acredito que tanto a professora Zhengxi Li e o professor Edward Holmes se valeram desse experimento de passagem do SARS-CoV-1 por diferentes ciclos de cultura em células da linhagem HeLa. Células essas que, como nós já vimos, se caracterizam pela proliferação ilimitada e pela resistência ao tratamento. De maneira que esses defensores dessa hipótese alternativa à origem natural, eles acreditam que através desses experimentos de passagem, essas características de resistência ao tratamento e uma proliferação descontinuada, indefinida, tenha sido transmitida para o vírus, de maneira que o vírus, ao infectar as células humanas nos diferentes sistemas, especialmente no sistema pulmonar, tenha passado essas características para essas células infectadas. De maneira que, a seguir, eu reporto um experimento em que a ivermectina apresentou efeito terapêutico para inibir seja a proliferação, seja a migração dessas células e até mesmo induzindo a destruição dessas células via apoptose. Posto, nós passamos a apresentar um mecanismo pelo qual a ivermectina inibe a proliferação e induz a apoptose dessas células HeLa, de maneira que, ao inibir essas células, a ivermectina ela apresenta o potencial relativamente às células infectadas pela Covid-19 de também inibir essa passagem das características dessas células do SARS-CoV-2 para células infectadas. E, basicamente, nós reportamos o trabalho dos professores chineses Ping Zhang e colaboradores, em que eles introduziram um experimento em que a ivermectina induziu a paralisação do ciclo celular e a apoptose das células HeLa por meio de um mecanismo via mitocondrial. Esse trabalho foi publicado no Cell Proliferation, tendo como editor o Willey,
e sofreu duas revisões, uma revisão em 25 de julho e outra em setembro de 2018, de maneira que esse trabalho foi publicado cerca de aproximadamente 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses anterior à emergência, à detecção da Covid-19 na China. Basicamente, os autores eles atribuem a essa inibição da proliferação e indução da apoptose dessas células HeLa por meio do aumento da citotoxicidade, de uma indução da ivermectina, a citotoxicidade dessas células. Citotoxicidade é essa que guarda uma relação com o aumento da concentração de ivermectina e também com o aumento do tempo, tendo sido analisada essa cultura de células HeLa, em que foi introduzida a ivermectina em diferentes concentrações, nos períodos de 24 e 48 horas, em que houve uma diferença estatisticamente significativa no desvios padrões, referentemente tanto a esse tempo, a esse fator tempo, quanto relacionado com o fator concentração. De maneira que essa citotoxicidade, o aumento da citotoxicidade, ela foi também proporcional ao aumento da inibição dessas células HeLa. Um outro mecanismo que guarda uma relação com a inibição da proliferação celular e inibição dessas células é basicamente a diminuição ou a paralisação dessas células HeLa no ciclo mitótico. De maneira que quando se comparou o ciclo mitótico em uma concentração de ausência de ivermectina com as concentrações em que a ivermectina foi introduzida na cultura com concentrações crescentes, se constatou que basicamente a ivermectina ela induzia um aumento da paralisação das células em G1 e uma diminuição dessas células nas fases S e G2 do ciclo celular, de maneira que os autores concluíram que a ivermectina ela inibe a proliferação dessas células HeLa, paralisando o ciclo celular entre as fases G1 e S desse ciclo celular. Paralisação essa, inibição essa que guarda relação com a concentração de ivermectina na cultura. E relacionada com esse mecanismo da inibição da proliferação celular, da paralisação dessas células no ciclo celular, os autores também concluíram que essa paralisação guardava uma relação com a diminuição de proteínas que regulam esse ciclo mitótico, essa atividade mitótica, essa proliferação celular, quais sejam a ciclina D e a proteína CDK4. De maneira que, na ausência também de ivermectina na cultura, a concentração dessas proteínas é bastante elevada. E à medida que a ivermectina é introduzida nessa cultura, a concentração dessas proteínas reguladoras do ciclo celular, da proliferação celular, ela decresce estatisticamente. Significância estatística é essa que foi em nível de 95% para um asterisco e de 99% para os dois asteriscos, ressaltando novamente que a diminuição dessa concentração
dessas proteínas reguladoras desse ciclo mitótico foi proporcional ou aumentou essa diminuição conforme se aumentou a concentração de ivermectina na cultura. Também os autores constataram que a ivermectina, também na dependência da concentração, ela induzia um dano, uma lesão ao DNA celular, também na dependência dessa concentração, caracterizada pelo método utilizado de análise dos autores pela presença da identificação das células em cometa. Quanto mais se identificou essa presença dessas células em cometa, maior foi o dano promovido pela ivermectina ao DNA dessas células, de maneira que também esse dano, ressalto novamente, guardou uma relação com o aumento da concentração de ivermectina na cultura. Também os autores constataram uma relação entre o aumento da concentração de ivermectina na cultura de células HeLa, induzindo o aumento da apoptose, ou seja, quanto mais se introduzia nessa cultura, se aumentava a concentração de ivermectina nessa cultura, as células HeLa elas passavam a apresentar, na dependência do aumento dessa concentração, o aumento de corpos apoptóticos também nessa cultura, ou seja, a ivermectina, na dependência da concentração, induzia a apoptose, ou seja, a indução da morte celular programada. E um dos mecanismos pelos quais a ivermectina induz essa apoptose é basicamente pela lesão, também na dependência da concentração de ivermectina na cultura, da lesão mitocondrial, de maneira que quanto maior for essa concentração de ivermectina, maior é a lesão mitocondrial dessas células HeLa, ocorrendo a apoptose, a morte celular programada dessas células, de maneira que o seu número decresce na cultura quando a concentração de ivermectina é máxima. Nesse vídeo nós apresentamos mais um mecanismo de ação da ivermectina que pode ter potencial para tratar a Covid-19, tratamento precoce, tratamento preventivo, ou até mesmo como adjuvante vacinal, considerando a eficácia das atuais vacinas. De maneira que esse mecanismo de ação é um mecanismo de inibição da proliferação e da indução da apoptose de células da linhagem HeLa. Lembramos que as células HeLa é a primeira tentativa de se construir in vitro, ou seja, em laboratório, um modelo de neoplasia maligna, de proliferação de células neoplásicas no organismo humano. E essa, diga-se de passagem, foi uma solução, um método bastante utilizado atualmente na pesquisa de drogas anticâncer e já foi inclusive utilizada referentemente a vacinas, ao desenvolvimento de vacinas, tais como da polio, contra o HPV. Entretanto, parece que esse experimento que logrou sucesso no tratamento da poliomielite, no tratamento do papilomavírus humano por meio de vacinas, referentemente à Covid-19, não logrou
êxito, de maneira que acredita-se que possam ter sido transferidos para o SARS-CoV-2 essas características dessas células HELA, quais sejam do crescimento ilimitado e da resistência ao tratamento. Daí, esse mecanismo inibidor dessas células HELA apresentado por nós nesse vídeo pode apresentar relevância referentemente à profilaxia, prevenção e tratamento da Covid-19 pela ivermectina, além da ivermectina poder apresentar também potencial para elevar a eficácia vacinal.